Som. Bom dia, igreja. Que linda essa igreja tão cheia. Que louvor maravilhoso, né? Você conseguiu ser tocado aí por essa presença que estava manifesta de um jeito assim muito que a gente não queria parar, né? Muito bom. Então, eu sou a pastora Sheila e hoje fui incumbida de trazer a mensagem para nós. Os nossos queridos pastores de Anju estão de férias e devem até estar nos acompanhando. Vou tentar não estragar. E hoje, queridos, a palavra é uma palavra do céu. O pastor, a gente sabe que a gente vem de algumas semanas falando sobre discipulado, né? O Senhor tem ministrado os nossos corações, tem desafiado os nossos corações a respeito desse tema, que a gente entende cada vez mais o quanto ele é importante. E às vezes, uma forma de nós entendermos muito a respeito do que é alguma coisa, é bom que a gente saiba o que não é, né? Quando a gente descobre o que não é, fica mais claro aquilo que é. Então, o pastor me deu um desafio, lançou uma sugestão e eu acatei. Ele deu a sugestão de falarmos hoje sobre o discipulado do anticristo. É um tema forte, né? É um tema forte, mas eu acatei. E você que está nos visitando, não se assuste, não se assuste. Você é muito bem-vindo nessa casa, volte, né? Mas aqui a gente fala sobre todos os assuntos que estão na Bíblia. Então a gente fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre Satanás, sobre Cristo, sobre o anticristo. A gente fala sobre amor e a gente fala sobre disciplina. Amém, queridos? Porque está tudo na Bíblia. Na Bíblia, a gente não pode selecionar, não é verdade? Então, vamos lá. Amados, a Bíblia, ela traz vários versículos a respeito do anticristo. Quem fez o curso de escatologia no último semestre, viu que nós estudamos a respeito do anticristo e nós vimos que ele é um espírito, né, que leva ele a ser quem ele é, a fazer o que faz e a ter a mensagem que ele tem. Nós vimos também que é uma pessoa, né, que virá no fim dos tempos e que será uma pessoa completamente empoderada por Satanás, vai realizar muitas coisas recebendo a autoridade de Satanás para isso. E nós também aprendemos que o anticristo é um reino, é um sistema que é totalmente contrário a tudo que se refere a Deus e aquilo que Deus ama, ou seja, ao seu povo, né? E aí eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, para que vocês vejam que eu não estou tirando isso de nenhum outro lugar, mas que a gente vai aprender realmente com base nos textos sagrados. Então, o primeiro texto que eu gostaria que você acompanhasse comigo é no livro de 1 João, carta de 1 João, finalzinho aí do Novo Testamento, capítulo 2. Abram aí, queridos, que se você não trouxe a Bíblia junto, você pode acompanhar ali no telão, tá? João 2, versículo 18. Aí, quando vocês encontrarem, a gente vai orar. Precisamos muito do Senhor nessa manhã. Amém? Encontraram? Amém. Então, vamos lá. Queridos, eu sei que esse é um tema pesado. A palavra nem começou e eu já estou vendo gente dormindo. É verdade. Eu não estou brincando. Então, eu preciso que vocês lutem contra as distrações, contra o sono. Se você precisar levantar, ficar de pé ali, faça isso. Mas não perca essa palavra que o Senhor tem para você. Tá bom, queridos? Amém. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã.
continuamos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a nossa necessidade. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor agindo nas nossas mentes, quebrando todo sofisma, toda a cadeia de pensamento enganoso, todo tipo de crença, Senhor, que não está de acordo com a tua palavra, Deus. Senhor, liberta-nos nessa manhã. Liberta-nos, Senhor, de mentalidade, cultura e comportamento que não estão de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Arranca as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, entendimento, para que venha nos libertar, Senhor, para que sejamos verdadeiramente livres. Livres, Senhor, para viver para Ti. Livres para fazer a Tua vontade. Livres para ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então vamos lá, 1 João 2, a gente vai ler o versículo 18, e aí a gente vai pular para o versículo 22, tá? Então diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então prestem atenção na característica da mensagem do anticristo. Ele nega que Jesus é o Cristo e ele nega o Pai e o Filho, ok? Agora vamos para 1 João 4. 1 João 4, versículos 2 a 3, diz assim: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Então esse versículo fala explicitamente do espírito do anticristo. E agora, amados, voltem um pouquinho aí no Novo Testamento, vamos para a carta de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai ler alguns versículos e eu fui pulando. Então, se você quiser acompanhar no telão e aí só anotar para você conferir em casa, você pode fazê-lo, tá? A gente vai ler versículos 1, do 3 a 4 e do 9 ao 10. Diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né? Então esse capítulo começa falando sobre esse contexto, sobre o momento da história em que o Senhor Jesus vai voltar e nós nos encontraremos com Ele. Então esse é o cenário, tá? Então vamos pular aí para o versículo 3, diz assim: ninguém, de modo nenhum, os engane. É um dos principais objetivos do anticristo é o engano, tá? Então, ninguém os engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A volta de Jesus. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora,
o aparecimento, veja como que ele é nomeado aqui. O aparecimento, versículo 9, do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós que estamos aqui, amamos a verdade, amém? Amém. Então, amados, hoje a gente vai compreender um pouco mais a respeito da atuação desse Espírito. Como que funciona o seu sistema e como ele tem o seu próprio estilo de discipulado. E aí você pode me perguntar, por que é importante a gente saber isso, pastora Sheila? Ele é importante, queridos, para que a gente não caia no seguinte engano. Nós podemos nos preocupar em ficar tentando descobrir quem é o anticristo, qual é a sua marca, e não perceber o quanto nós já estamos sendo influenciados pelo seu espírito. Vocês entenderam? A gente vai denunciar aqui a sua forma de agir, e eu quero que você seja muito honesto, que você faça uma autoanálise, enquanto a gente estiver aí descrevendo a forma dele agir. Tá bom, queridos? Você que vê o seu colega dormindo do lado, eu estou te dando a autorização para dar uma cutucada nele. Não precisa quebrar a costela, mas deve acordar. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá. Amados, a Bíblia diz que o espírito do anticristo, esse sistema, ele vai agir, sabe em quem? Nos filhos da desobediência. Então, eu quero ler com vocês Efésios 2, de 1 a 3. O pastor Jean pregou a respeito desse trecho algumas semanas atrás, né? Nós temos estudado a carta aos Efésios, demos uma pequena pausa para falarmos a respeito de discipulado, mas hoje nós continuaremos citando Efésios. Então, Efésios 2, de 1 a 3, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, ou tem versões que dizem nos que vivem na desobediência. Antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, queridos, aqui está claro que esse espírito, ele tem influência sobre os filhos da desobediência. Aqueles que andam segundo os desejos da carne, segundo os seus próprios pensamentos. E com isso a gente já pode, né, levantar uma anteninha assim. Opa, né? O que me conduz? O que me governa? Será que são os meus desejos? Será que são os meus pensamentos? E aí, amados, ele vai agir nos filhos da desobediência e ele vai produzir, presta bem atenção. Primeiro, ele vai produzir um tipo de mentalidade, uma forma de pensar. Ele primeiro vai agir aqui, no campo das ideias. Há uma forma de interpretar os acontecimentos da vida. Então, a partir dessa forma de pensar, ele vai produzir uma cultura, um conjunto de crenças, de costumes. Você vai crer a partir daquilo que você pensa. E depois que ele
produz uma mentalidade, que produz uma cultura, isso vai gerar um comportamento. Isso vai gerar um comportamento. Preste atenção, a gente vai falar sobre isso mais. Então, o sistema do anticristo, ele é baseado num sistema de valores totalmente contrários aos de Cristo. E ele é caracterizado por um forte engano. Então, amados, vamos começar. A gente vai falar sobre 3 pontos, sobre 3 características do discipulado do anticristo. O primeiro é o seguinte: nós vimos que ele nega que Jesus é o Cristo. Ele tem dificuldade com a identidade de Jesus. Então, por ele negar que Jesus é o Cristo, o Messias, o servo sofredor, que viria para sofrer, padecer numa cruz pelos pecados de toda a humanidade, o discipulado do anticristo vai propagar um estilo de vida totalmente autocentrado. Eu no centro. Sofrer, não é para mim. O Messias, o tão aguardado, o Salvador, não é aquele que sofre. Então, ele vai propagar um comportamento que seja passivo, insensível e indiferente ao sofrimento do outro. Esse espírito, ele vai tentar convencer as pessoas a se colocarem no centro, a viverem sempre por elas mesmas, a pensarem somente nas suas vontades, nos seus desejos, a focarem em si e a não olharem para o lado. Pessoas sob o discipulado do anticristo geralmente classificam todas as demais em 2 categorias. Numa categoria tem aquelas pessoas que vão colaborar de alguma forma para as suas próprias realizações, para os seus próprios sonhos. E aí dessas pessoas elas vão se cercar. Então, elas podem desenvolver relacionamentos totalmente interesseiros com seus amigos, líderes, liderados e até mesmo seus cônjuges. E na outra categoria, elas colocam todo o resto que acham que não tem nada, não tem serventia alguma para a sua vida, né? E aqui, a gente pode identificar muitas razões de alguns divórcios, né? A pessoa não me acrescentava mais nada. A pessoa não me ajudava a crescer, a avançar. Aqui, a gente vai perceber o afastamento de algumas pessoas, da família, de líderes, da própria igreja, porque acha que ninguém tem nada para acrescentar na vida dela. Sem perceber, mesmo na igreja, nós podemos também acabar vivendo de forma isolada, de forma solitária, porque não achamos que os outros têm algo para nos oferecer e também não nos importamos em oferecer algo para ninguém. É forte, né, gente? É sério isso. O discipulado de Cristo, ele é o chamado para uma vida de entrega, por amor a Deus e por amor ao próximo. João 15, do versículo 12 ao 15, diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se, ó a condição aí,
se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido de vocês. Amados, Jesus é o Messias, o mediador que cumpre todos os preceitos da nova aliança, entregando a sua vida por amor a nós, seus amigos, seus irmãos. E Ele nos chama para fazer o mesmo. Estar sob o discipulado do Espírito de Cristo é estar constantemente sendo desafiado a sair do centro, do trono, e a viver por coisas maiores que nós mesmos. Olhemos para os apóstolos. Quem, amados, como que alguém pode abandonar um emprego no governo, né? Como Mateus, que era coletor de impostos? Quem era capaz de abandonar o conforto da empresa familiar de pesca, como André e Pedro, para seguir alguém cujo convite diz o seguinte: vocês não vão ter lugar certo para dormir, para morar. E o salário? Não posso garantir o salário. E a aposentadoria? Como que alguém consegue abandonar a sua vida para aceitar um convite desse? Com promessa de perseguição, de cancelamento público e possível martírio, se não for pelo Espírito de Cristo. Impossível. Impossível. Somente pelo Espírito de Cristo. Pelo Espírito de Cristo, homens e mulheres de Deus, que não decidiram viver para si mesmos, se colocaram à disposição do Senhor, entendendo que eles não eram mais senhores de si. Sabe, amados, eles podem ter demorado um pouquinho para entender exatamente ao que o convite de Jesus se referia. Porque eles ainda disputavam, né? Lugar de honra no reino vindouro de Jesus. Mas, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles entenderam. Quando eles viram o Cristo ressurreto, Jesus descortinou diante deles a realidade de um reino eterno que representava algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais digno de qualquer coisa que eles pudessem um dia almejar nessa terra. E depois que eles viram o Cristo ressurreto, eles se lançaram sem reservas. Eles não fugiram de comprometimentos, eles não fugiram do sofrimento, eles não fugiram nem da morte. E aí eu te pergunto, será que você já viu o Cristo ressurreto? Será que você já testemunhou o descortinar desse reino vindouro? Será que você já testemunhou a cena? E você prestou muita atenção nessa cena, quando alguém está sendo salvo? Quando alguém
está sendo transportado do império das trevas para o reino da luz. Você já testemunhou o choro, a alegria incontida, que você fica estupefato, não pode nem acreditar que os teus pecados foram perdoados, que o seu passado ficou para trás e que o Senhor está te convidando para fazer parte da sua família e de um reino eterno de justiça que não tem fim. Você já testemunhou a libertação de alguém? Amados, porque quando isso acontecer, não deixe passar despercebido. Lembre-se do seu encontro. Como que foi quando Ele te chamou? Quando você abandonou uma vida de perdição, uma vida sem sentido, onde nós andávamos errantes, sem saber discernir o certo do errado, acreditando em qualquer porcaria que a televisão nos contava. O discipulado de Cristo, ele vai combater esse nosso estilo autocentrado, para que nós sejamos amados, como esses homens e mulheres. Você já leu o capítulo 11 de Hebreus? A galeria dos heróis da fé? Tome um tempo para fazer isso. Você sabe como esses homens são descritos? Sabe o que diz lá no versículo 38? Homens dos quais o mundo não era digno. Você já imaginou ter essa frase na sua lápide? Homem que o mundo não foi digno. E sabe o que mais Deus fala a respeito deles? Deus ministrou muito meu coração quando eu li essa frase. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Amados, você já imaginou? Você já imaginou a corte celeste apontando para Deus? Um de nós aqui? Você viu a vida de fulano? Você viu o que o seu filho está fazendo? Eu sou o Deus dele. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. O que Deus pensa a respeito de nós, dizendo que somos dele, de que Ele é o nosso Deus? Será que Ele sente alegria ou desapontamento? Sabe, amados, Cristo, o Espírito de Cristo, Ele vai combater o nosso egoísmo. Ele vai desafiar vocês, maridos, a se doarem pelas suas esposas de uma forma que vocês não fazem a mínima ideia. É muito mais profundo. Vai muito além de trazer o salário para casa e colocar arroz e feijão no armário. Ele vai te desafiar a amar essas esposas como Ele amou a igreja. Com sacrifício, se doando, se entregando. Maridos, vocês têm amado as suas esposas? O que você pode fazer para tornar o fardo dela mais leve? O Senhor espera que você faça isso. O que você tem feito para ajudar as suas esposas
a se santificarem, a vencerem aqueles pecados que você percebe. Você já chorou pelos pecados da sua esposa? Você já chorou por perceber uma mornidão espiritual na sua casa? O Senhor espera que você faça isso. Pare de pensar somente em você. O discipulado de Cristo também será confrontador para nós esposas. Ao nos ordenar que nos submetamos aos nossos maridos, o Senhor não nos deu uma sugestão para passividade, para preguiça, para achar que todas as decisões estão sobre os ombros dele e ele que se vire, eu só sigo, vou atrás. Sabe, queridos, a igreja de Cristo se submete a ele cooperando com a sua missão. Você tem cooperado com a missão do seu esposo? De que forma? O discipulado de Cristo é para os que se importam com quem sofre ao seu lado. Para quem tem o seu coração perturbado por uma sociedade que se deteriora diante dos seus olhos todos os dias. O discipulado de Cristo vai desafiar vocês, pais, a não pensarem somente em vocês, mas se responsabilizarem pelos seus filhos. O discipulado de Cristo vai desafiar vocês, jovens, filhos. Como vocês têm se submetido? Como vocês têm servido aqueles que se doam por vocês? Será que precisa implorar para que algo seja feito? Ou vocês fazem com que o exercício da autoridade seja algo leve, tranquilo? O Senhor vai nos desafiar a todos, amados. Discipuladores, discípulos. O Senhor vai nos desafiar a tirarmos os olhos do nosso umbigo e enxergarmos as dores dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas na escola, na faculdade. Se o Espírito de Cristo habita em nós, nós não podemos ser insensíveis, dar de ombros, como se não fosse conosco, porque essa não é uma atitude dos discípulos de Cristo. Essa é uma atitude dos discípulos do anticristo. Os discípulos precisaram aprender a deixar de pensar em si mesmos para pensar no grupo e também nas multidões. Eles tentaram dispensar as multidões para que elas se virassem, para que elas fossem atrás do que iriam comer. E aí Jesus olha para eles e diz assim: deem vocês de comer para elas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus olhou para elas e teve compaixão. Quanta compaixão tem faltado aos nossos corações. Quem tinha suprimento somente para si, teve o privilégio de presenciar o milagre da multiplicação quando decidiu compartilhar. Esse é o reino de Deus. Quando você dá, não falta, sobeja.
O reino do anticristo, de Satanás, é o contrário. Quando você retém, falta. No discipulado de Cristo não há espaço para o meu, somente para o nosso. O Pai é nosso. O pão nosso nos dá. Perdoa as nossas ofensas. Ele vai te desafiar a compartilhar a sua vida, meu irmão. Ele vai te desafiar a compartilhar a sua casa, o seu carro tão limpinho, lustradinho. Ele vai te desafiar a compartilhar a sua comida, os seus recursos e o seu tempo. Ele vai te desafiar a deixar as suas feridas de lado muitas vezes, para você cuidar das feridas do outro. Ele vai te desafiar a confessar os seus pecados, sabe por quê? Não só por você, mas para que outros não sofram as consequências dos seus erros. Porque nós nunca vamos colher as consequências dos nossos pecados sozinhos. Sempre vai afetar outras pessoas. Um pai displicente sempre vai respingar em toda a família. Uma mãe egocêntrica sempre vai deixar vários suscetíveis a muitos problemas. Então, o Senhor vai nos desafiar a amarmos o outro como a gente já ama a nós mesmos. O Senhor vai nos desafiar a ter a paciência que a gente quer que os outros tenham conosco. Precisamos renunciar uma vida autocentrada. Segundo ponto do discipulado do anticristo é que ele vai propagar um estilo de vida independente. Como o espírito do anticristo nega que Deus seja Pai e que Jesus seja o seu Filho, ele vai se rebelar contra todo tipo de relacionamento de aliança que requeira compromisso, comprometimento, fidelidade. Porque ele nega o relacionamento de pai e filho, que tem aliança, tem compromisso, tem honra de palavra. No discipulado do anticristo, os relacionamentos são voláteis. Hoje existem, amanhã pode não existir. As pessoas fogem de compromisso. Elas alegam que elas preferem ser livres para fazerem o que elas quiserem. Então elas não se comprometem porque elas não sabem se amanhã elas vão querer ou não. Se amanhã elas vão estar com vontade de estar com essa pessoa ou não. Se elas vão estar afim desse emprego ou não. Se elas vão estar felizes servindo nesse departamento ou não. Participando desse em casa ou não. Frequentando essa igreja ou não. Então elas preferem não se comprometer. E a gente ainda ouve o seguinte: eu não vou me comprometer, eu não vou dar o meu nome para servir, porque eu não quero dar para trás depois, porque eu gosto de honrar os meus compromissos. Na verdade é o contrário. Na verdade, você não quer ter que honrar um compromisso que possa te custar algo. Vocês estão aí? Quem está aqui? Vocês estão vivos? Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo morando em si? Amém. Glória a Deus.
No discipulado de independência e liberdade do anticristo, as pessoas enfrentarão todo tipo de problema nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque elas não vão se submeter a ninguém. Elas não têm o hábito de prestar contas, de dar uma explicação. Sabe, queridos, sempre eu peço para o pessoal nos grupos de em casa, eu digo assim, olha, queridos, os seus líderes, eles estão ali para te servir. Há um alto preço, sabe? Quando você precisa, eles estão ali. Se você precisa de uma oração, eles estão ali. Se você precisa agendar com eles para pedir um conselho, eles vão te servir. Se você precisa um dia chorar a respeito dos seus sofrimentos, eles vão chorar com você. E quando você se alegrar, tenha certeza que eles vão se alegrar junto com você. Agora, o mínimo que se espera é que você tenha consideração. Então, como eles estão ali, eles assumiram um compromisso. Existe uma frequência. Quando você não pode aparecer, dê uma satisfação. Não diga simplesmente, não vamos. Como assim não vamos? Foi agendado, está sendo feita uma organização, foi planejado, dividiu-se ali tarefas, um vai conduzir a reunião, o outro vai fazer o louvor, talvez um leve um lanchinho, ou um preparou a casa para receber, e você só diz, não vou? Sim, a gente espera algo mais dos discípulos de Cristo. Sabe, não é para você dar uma explicação só quando alguém está no hospital, não vou. Porque quando você tiver com preguiça, o fato de você ter que dar uma satisfação vai fazer você enfrentar a preguiça, e aí você vai. Vocês entendem? O fato de você dar uma satisfação demonstra consideração. Amém, amados? Quem está entendendo? Glória a Deus. Puxa, pastora, nunca tinha pensado assim, agora eu sempre vou dar uma satisfação. Aleluia! Tem algum líder de casa feliz aí? Amados, as pessoas que estão sob influência do discipulado, do espírito do anticristo, que querem viver uma vida independente, vão ter dificuldade nos relacionamentos. Porque não se submetem, porque não prestam conta e também porque não aceitam ser contrariadas, corrigidas, ensinadas, disciplinadas. Quando isso ocorre, ou elas recuam, ou elas vão embora. Vão embora de casa, vão embora do grupo, vão embora da igreja. Só que quando você olha para a palavra, você vê Jesus confrontando os seus discípulos. Você vê Jesus corrigindo. Você vê Paulo corrigindo. Sabe, amados, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ainda não tenha percebido, mas é bíblico. Correção é bíblica. Exortação é bíblico. Isso demonstra preocupação. Isso demonstra amor. Você acha que os líderes, que pais, gostam de exortar, corrigir, disciplinar? É muito desconfortante. Sabe, você ter que tocar em assuntos delicados, só faz isso aquele que vai romper o amor próprio e pensar no amor do outro, pelo outro. Porque aquele que diz assim, eu não vou falar nada porque a gente tem uma amizade tão legal, ele está pensando em si. Porque ele não quer perder o buddy, o amigão.
Agora ele diz assim, não, eu vou ter que falar. Eu sei que a pessoa não vai gostar, vai ficar chateada comigo, mas eu não posso vê-lo fazendo isso e fazer vista grossa. Queridos, se você tem alguém que te corrige, seja grato por essa vida, porque ela está demonstrando verdadeiro amor por você. Presta atenção nisso que eu vou falar. Por viverem uma vida independente, essas pessoas desconhecem o significado de fidelidade. Porque a fidelidade é um privilégio que se oferece e que se desfruta somente por quem está em um relacionamento de aliança. Vocês entenderam? Fidelidade é um privilégio oferecido e desfrutado somente por quem está em um relacionamento de aliança. Eu sou fiel a Deus porque eu tenho uma aliança com Ele. E essa aliança não custou barato. Custou o sangue do Santo Filho de Deus. Eu tenho uma aliança com o meu marido. Então eu sou fiel a Ele. E sabe, amados, nós nos comprometemos um com o outro. Um dia, diante de várias testemunhas, nós empenhamos a nossa palavra e nós dissemos, não importa a situação financeira que nós estivermos, seja na fartura, seja na escassez, não importa se nós estivermos saudáveis ou enfermos, não importa, nós nunca vamos dar as costas um para o outro. Não importa o que a gente enfrentar. E a gente já enfrentou muita coisa, né, amor? Vamos fazer 20 anos de casados esse ano. Uma bênção. Eu jamais na minha vida pensei que um dia eu iria desfrutar de um casamento assim. Onde o Senhor está presente. E a gente não fazia ideia que a gente ia enfrentar quando a gente disse o nosso sim. Mas nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pelo meu coração o temor de que um dia o Edu fosse me deixar. Eu nunca tive o medo que ele fosse me deixar, mesmo passando por tudo que nós passamos. Sabe, amados, vocês entendem que isso é muito mais precioso do que trazer o pão para casa. Nosso relacionamento é de aliança, nós desfrutamos de fidelidade. E ser fiel ao meu marido não é só deixar de olhar para os outros homens, é me comprometer com a felicidade dele, com o bem-estar integral dele, corpo, alma e espírito. No discipulado do Espírito de Cristo, eu posso ser fiel aos meus relacionamentos, porque Ele me capacita a perdoar, a receber perdão. Ele me dá paciência e faz com que tenham paciência comigo. Ele me ajuda a amar e a ser amado. Ele me ajuda a combater o meu orgulho, que sempre quer se manifestar, altivez, arrogância. Ele me ajuda a combater os sentimentos de vontade de me isolar quando eu estou numa situação confrontadora. O Espírito de Cristo me ajuda a não fugir. No discipulado de Cristo não deve ter espaço para traição, difamação, fofoca, abandono ou desistência.
Judas pode ter traído Jesus, mas Jesus foi fiel aos seus até o fim. Jesus e seus apóstolos nunca viveram uma vida independente. Tanto nos evangelhos, quanto nas cartas, nós vemos o tempo todo os apóstolos, o tempo todo situações ali envolvendo grupos de crentes juntos. Sabe, amados, você lê os evangelhos e você lê as cartas, uns indo para lá, outros vindo para cá, uns servindo aqui, outros indo servir lá, uns levando algo para uma igreja, outros buscando algo para outra, uns buscando carta, outros levando, uns recomendando uns, outros hospedando outros, uns coletando ofertas, outros ofertando, uns pedindo oração, outros encorajando. Você vê esse movimento, discipulado de Cristo. No discipulado de Cristo, não há espaço para o individualismo. Porque a bênção de Deus, presta atenção, a bênção de Deus não está ligada ao individualismo, mas sim às famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Não disse em ti serão benditas todas as pessoas, todos os indivíduos, não. A bênção de Deus está condicionada ao funcionamento da família. A família é a maior plataforma de santificação do ser humano, seja a de sangue, seja a de fé. Quem entendeu? Quem pegou essa? Glória a Deus. Famílias, não indivíduos. Por isso, o anticristo odeia tanto as famílias. Elas são a nossa maior plataforma de santificação, que vai ali nos provocar a desenvolver os atributos de Cristo. Agora perdoa, agora cede, agora pede perdão. Agora fala com amor, agora seja firme. É Deus agindo nas famílias. Amados, não ceda à tentação de viver uma vida independente, isolada, descomprometida. Com quem você tem desfrutado de um relacionamento de aliança? Pense. Com quem você tem desfrutado de um relacionamento de aliança? Com quem pode falar na sua vida, te chamar a atenção, te admoestar, te corrigir? Quem? Tem alguém? Para quem você presta contas? Para quem você deve uma satisfação e explicação quando você erra, quando você peca, quando você falha? Quem hoje pode afirmar que desfruta de fidelidade em um relacionamento com você? A quem você é fiel? Terceiro ponto. Respira. Faz assim. Estão vivos? Vamos renunciar à tentação de vivermos uma vida independentes, amados. Discípulos de Cristo não vivem de forma independente. Amém? Terceiro, o discipulado do anticristo propaga a transferência de responsabilidade.
Vocês lembram que o anticristo é chamado de homem do pecado, ou homem da iniquidade, ou iníquo. Iniquidade tem a ver com culpa, com delito. É o contrário de equidade, que quer dizer justiça. Também no grego significa sem lei, violação à lei, desacato à lei, negação à lei. Então, amados, os filhos da desobediência são influenciados pelo espírito do anticristo a terem uma mentalidade, uma cultura e um comportamento que vai tentar sempre burlar as regras, as leis e nunca assumirem as consequências pelos seus atos. Aqueles que estão sendo discipulados pelo espírito do anticristo vão querer sempre transferir a responsabilidade que é sua para ou o governo, ou a autoridade, ou a liderança, ou o meio. A gente vê isso desde Gênesis. Eva, o que você fez? Foi a serpente. O problema foi o meio em que você me colocou. Adão, o que você fez? Foi a mulher, Deus, que você me deu. Se você tivesse me dado uma mulher melhor, se você tivesse me dado um marido melhor, se você tivesse me dado um emprego melhor, se você tivesse me dado um corpo melhor, se você tivesse me colocado numa escola melhor, numa igreja melhor, com amigos melhores. Pastor, eu vim aqui para você dar um jeito na minha vida, para você consertar o meu casamento, para você dar um jeito nos meus filhos, nas minhas finanças. Vocês percebem, queridos, que loucura? Sabe, amados, nós podemos e queremos muito ajudar, orientar, orar. Mas vocês, assim como nós, precisamos estar cientes de que a maior responsabilidade no processo é sua e é minha. Da minha vida, a maior responsabilidade é minha, da sua vida, a maior responsabilidade é sua. Responsabilidade é a habilidade de responder pelas próprias ações, ou daqueles que você está responsável, no caso filhos, né? Discipular é responsabilizar. Para que as pessoas façam parte da solução dos seus próprios problemas. Queridos, sabe, chega de transferir responsabilidade. O Senhor está nos chamando para crescermos, para amadurecermos. Maridos, esposas, se você está com problema no seu casamento, você deve buscar auxílio, ajuda, sabe? Mas não pense que um café de 2 horas com os seus líderes vai resolver o problema dos seus casamentos. O Senhor espera resposta, atitudes. Está com dificuldade, educação de filhos? Vai ler, vai se instruir, vai procurar ajuda, vai conversar com quem tem prática, vai conversar com quem você viu que fez e deu certo. A responsabilidade é tua. O Senhor confiou a você. Vai se capacitar. Nós precisamos fazer isso, assumir as nossas responsabilidades. Responsabilidade de marido, responsabilidade de esposa, responsabilidade de pai, responsabilidade de irmão, responsabilidade de funcionário, responsabilidade de chefe. Cada um tem as suas responsabilidades.
Não dá para a gente ficar mergulhando no vitimismo. O vitimismo é você ficar assumindo uma máscara para você não assumir as suas falhas. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Líderes, orientem, instruam, orem, chorem junto, batalhem junto, mas não assumam as responsabilidades que não são de vocês. Vocês não são os salvadores da pátria, só tem um Salvador. Amém? O discipulado do anticristo é diferente. É muito diferente. Ele não responsabiliza. Ele paternaliza de forma incapacitante. Sabe por quê? Porque ele quer que os discípulos sejam sempre dependentes dele. Que nunca cresçam. O discipulado de Cristo é o inverso. Jesus ensina, ministra, estabelece os fundamentos, estabelece os valores, esclarece o que se requer de cada pessoa nos seus diversos papéis e então envia os seus discípulos para que eles sejam o que se requer que sejam. Agora, por isso a importância, queridos, dos fundamentos. Pastor Jean passou o ano passado inteiro se dedicando semana após semana para estabelecer os fundamentos, para gravar as aulas da escola bíblica online. Só que a gente não pode fazer por você. A gente não pode fazer por você, a gente não pode compreender por você, a gente não pode pôr em prática por você. Vocês entendem? Essa responsabilidade é sua. Cada um de nós aqui temos a responsabilidade. O discipulado de Cristo é um discipulado de paternidade, não de paternalismo. Ele quer manter, o discipulado do anticristo, queridos, vai querer manter o filho sempre dependente dele. Porque ele não pensa no filho, ele pensa nele. Já o discipulado de Cristo, ele vai disciplinar, ele vai corrigir. Porque ele quer ver o filho crescer, amadurecer, prosperar, se emancipar, voar. Vai aprender, vai fazer, vai cometer teus erros, aprende com eles, depois muda, cresce, amadurece. Vocês entendem a diferença? Quem quer ver o outro crescer, corrige, ensina, exorta. Paternal. O anticristo não, o sistema dele é paternalismo, dependência. Queridos, isso é tão sério que a falta de correção, ela vai promover a delinquência. A gente está acabando já. Vocês lembram que iniquidade tem a ver com falta de justiça, de quebra de leis, né? Então, assim, quando nós não responsabilizamos as pessoas pelos seus erros, quando a gente não ensina a elas que há consequências pela sua forma de viver, a gente está promovendo a delinquência. Sabe como? Porque a pessoa pensa que ela pode fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, e que no fim das contas vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Esse é o discipulado do anticristo. No discipulado de Cristo, cada um assume as responsabilidades que lhe cabe. O discípulo não joga a responsabilidade da salvação da sua situação nas costas do seu líder, discipulador. Nem joga a responsabilidade pela transformação que quer nos seus filhos nas costas dos discipuladores dos seus filhos. Porque você passa muito mais tempo com eles
do que os seus discipuladores. O Senhor, um dia, vai conversar com cada um de nós. E pode ter certeza, queridos, essa desculpa, os meus filhos se perderam porque não teve um bom discipulador, não será aceita. Amados, vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos sair daqui hoje decididos. Chega de dar desculpa. Chega de jogar bola para outro. Chega de achar que o problema é o meio, são as minhas condições financeiras, é o bairro que eu moro, é a casa que eu moro, são os pais que eu tenho, são os filhos que eu tenho, é o meu chefe. Chega de dar desculpa. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos usufruir daquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. O Santo Espírito. Ele está disponível para nos orientar, para nos capacitar, para nos fazer romper. Ele está disponível para nos ajudar a cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor nos deu missões impossíveis. Quem já se deparou com essa realidade? Eu tenho, muitas vezes, vem essa convicção, meu Deus, aquilo que o Senhor me pede é impossível. Sabe por quê? Porque Ele não espera que a gente faça sozinhos. Ele quer participar da nossa vida. Ele quer nos conduzir. Tudo o que formos fazer, Ele espera estar conosco, o Seu Espírito nos instruindo. Para isso nós precisamos ter tempo com Ele. Então, amados, assuma o que lhe cabe. Está na hora de começar a ler a Bíblia. Está na hora de começar a orar, a jejuar pela situação da tua casa. Está na hora de ser o funcionário exemplar. Está na hora de ser aquele pai, aquela mãe que de repente está deixando a desejar. Está na hora de ser o filho exemplar. Está na hora, meu amado. O Senhor quer que a gente cresça. Ele quer que a gente amadureça, prospere, avance. Último versículo, Salmo 32, Davi falando, de 3 a 5. Enquanto eu calei, os meus pecados definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade, a minha. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Coloque-se de pé. Amados, hoje nós estamos sendo desafiados a renunciarmos uma vida autocentrada, centrada em nós mesmos. Uma vida independente, isolada, sem ter perto de nós aqueles para quem vamos prestar contas, que possam nos corrigir. Hoje nós estamos renunciando esse hábito de transferir responsabilidade. Se você deseja ter um tempo de altar, de arrependimento, o altar está aberto, você pode vir. Mas eu não vou fazer a tua oração. Você entende que está na hora de você abrir a boca, de você falar, de você confessar, de você clamar por ajuda, de você pedir conselho, de você
lastimar pelo tempo de egoísmo, pelo tempo de isolamento, pelo tempo de transferência, de culpa, de responsabilidade. Não tenha vergonha. Se você quer vir, venha. Se você quer fazer isso no teu assento, faça. Mas se de alguma forma essa palavra falou contigo, reaja! Reaja! Reaja, queridos. Saia da passividade. Saia da passividade. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa é a minha promessa. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Amém. Amados, eu estou tendo uma direção. Nós vamos encerrar o culto, nós vamos orar. Que você que está aqui não tenha pressa. Você que está no altar e você quer permanecer aqui, fique à vontade. Nós vamos deixar uma música baixinha. Você que precisa ir, fique à vontade, meus amados. Nós vamos orar e nós vamos despedir-nos. Mas eu gostaria de pedir aos líderes de em casa que estão presentes, que venham à frente. E se
você que frequenta o Em Casa de um desses líderes, e você sente que você precisa procurá-los, pedir perdão a eles, por se esquivar, por fugir, por não permitir que eles falem na sua vida, por transferir responsabilidade, ou pedir alguma ajuda, você vai ter esse tempo agora, para você vir até eles, e você poder se abrir, pedir perdão, o que você sentir, tá? Então, líderes de Em Casa, por favor, fiquem aqui, vocês que estão aqui, né? Se o teu líder de Em Casa não está aqui, você procure ele, procure-o, queridos, e fale, me perdoe, eu não tenho tido um relacionamento de aliança contigo, eu não tenho permitido que você fale na minha vida, que você me corrija. Quando eu percebo que você quer me corrigir, eu fujo, eu esquivo, eu não quero mais isso, eu quero crescer, eu quero avançar. E se o seu líder está aqui, você deseja falar com ele, venha, o louvor vai continuar tocando, e eu vou orar agora para despedir aqueles que precisam ir, tá bom, amados? Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pela Tua santa palavra, pelo Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que essa palavra continue ecoando nos nossos corações, gerando a transformação que cada um de nós precisa. Pai, abençoa-nos para que possamos ir para casa em segurança e continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Só vou pedir para o som ficar mais baixinho, para que as pessoas possam ouvir o que os outros têm a dizer. Tá bom, amados? Vão na bênção. Deus abençoe.